a janela de transferências está aberta, oficialmente. Hoje é dia 2 de junho. A janela de transferências especificamente para o Mundial, ou melhor, que foi criada especificamente para o Mundial, abre hoje. Todos os times podem ali realizar contratações e o foco, obviamente, do Fluminense é pensando no Mundial de Clubes. Se você abriu esse vídeo aqui esperando que eu traga todos os nomes, pô, meu amigo, você olhou a thumb, olhou o título e ainda clicou esperando algo que não faz sentido aqui. O meu objetivo com esse vídeo é trazer informações pra gente olhar e saber que essa semana, possivelmente até mesmo hoje, durante o dia de hoje, vai ter nome já surgindo. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora. Falar de Fluminense. A gente começa falando sobre essa janela, só esclarecendo já de cara uma coisa que acho que ao longo desse tempo aí se propagou muito e eu fui talvez a pessoa que mais falou disso assim. Não existe, ou melhor, aqui no Brasil não existiu, a possibilidade de contratar jogadores só para o Mundial. Vamos pegar o André emprestado e a gente devolve depois do Mundial. O cara vai ficar parado à toa mesmo? Gente, não existiu por dois motivos. Um é o motivo legal, o motivo da lei. Aqui no Brasil só se pode registrar contrato de 3 meses. É o mínimo que se pode registrar contrato, tá? A regra é essa. Na FIFA também é assim. O que aconteceu foi que a FIFA virou e falou, ó, os países que quiserem deixar registrar contrato só de 1 mês pro Mundial, eu tô liberando, tá? Então quem quiser liberar, libera. E no Brasil não se liberou. A única vez, na verdade, que o Brasil fez uma liberação dessa mais recente foi na pandemia de Covid-19, porque no final de dezembro, o Campeonato Brasileiro terminaria. Tinha um monte de jogadores com contrato até dezembro e se possibilitou renovar os contratos até o final de fevereiro, que era quando acabaria o Brasileirão de 2020. Então, essa mudança ali na regra foi para renovar contrato, porque um campeonato passaria da data onde os contratos terminavam. E foi exatamente por isso que essa regra foi criada. Foi criada para os europeus, que tinham contratos terminando agora no final de maio, no meio de junho, ou até mesmo alguns contratos que acabavam no final de junho, só que o Mundial, a Copa do Mundo de clubes, vai até julho. E aí, por exemplo, o Gundogan, do Manchester City, por exemplo, é um jogador que só tinha contrato até o final de junho. Então, para ele jogar a Copa do Mundo de clubes, pelo Manchester City, ele poderia renovar por mais alguns dias, por mais um mês, para poder ter contrato com o clube de Manchester e poder jogar por lá. Então essa regra foi criada para países que têm temporada acabando no meio do ano. Não foi criada pra gente, então não tinha como contratar. E o segundo motivo é que assim, gente, o Caio Henrique não vai ficar à toa 1 mês sentado comendo pipoca, chocolate, jogando videogame e vendo futebol. O cara vai estar de férias porque ele tem a temporada exaustiva na Europa e logo depois, durante o Mundial ainda, o cara vai estar treinando já lá na França. Então não faria muito sentido assim, esse negócio. Mas contratações vão acontecer, tá? A gente já sabe, tem a confirmação, inclusive fala do Mário Bittencourt, falando de 2 ou 3 nomes que virão nesse mercado agora. Já se foi falado algumas vezes, etc., que a intenção da diretoria era trazer um supernome para o Mundial. Não rolou. E aí muita gente entra na conta falando assim, cadê a Superbet, que é patrocinadora do Fluminense, que não bota um dinheiro para contratar? Gente, a Superbet já botou o dinheiro no Fluminense para contratar um jogador. Sabe quem é esse jogador? O camisa 3 do Fluminense, Thiago Silva. O Thiago Silva vem da Europa direto para o Fluminense, ele não vem reduzindo o salário dele em 50 vezes. O salário dele é um salário alto e parte é pago pela Superbet. Gabriel, é pago pela Superbet porque ele tem contrato de patrocínio. Exato. Você acha que ele assinou o contrato de patrocínio com a Superbet? Por quê? Ah, mas a Superbet pagou o Oscar no São Paulo. É a maneira como se divulga. Porque o Oscar também é patrocinado pela Superbet hoje em dia. Virou garoto propaganda. Então, parte do salário que o Fluminense paga ou pagaria, ou que o Thiago Silva recebe, ele recebe através desse contrato de publicidade com a patrocinadora do Fluminense, que é como se ela já tivesse botado dinheiro no clube. Ela só botou dinheiro no Thiago Silva porque ele veio pro Fluminense, ele só veio pro Fluminense porque ela botou dinheiro no Thiago Silva. Então, a conta é essa, tá? Muita gente ficou nessa, então, né? Sou patrocinado por outra casa de aposta, não tinha nem por que defender com o Superbet, mas acho que é interessante a passar a informação também real, né? E aí, Gabriel, então por que não foi divulgado isso? Porque aí eu acho que é questão de controle de narrativa. Pro Fluminense e pro Thiago Silva,
era interessante que a narrativa fosse de que ele, tá abrindo muita mão e etc, vindo pro Brasil, olha só a engenharia financeira que o Fluminense conseguiu fazer aqui, não sei o quê, e não dizer que tinha um patrocinador bancando. Pro São Paulo, talvez para reforçar ali a força do patrocínio, quiseram já divulgar dessa maneira. E aí eu vou para essa parte do divulgar, e por que eu acho que hoje já começam a surgir nomes, tá? A gente sabe como é que funciona o mercado de transferências, né? A gente, no geral, já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, a gente que tenta apurar nomes e negociações, etc., você tem algumas formas de descobrir esse nome na época de mercado de transferências. Seja o clube interessado em vazar que está negociando com um tal jogador, seja para usar isso depois como uma moeda de troca, e quando eu digo clube, digo dirigente, oficialmente alguém ali do clube, sendo fonte de algum jornalista, seja os intermediários da negociação, seja assessoria e etc. de jogador. Por exemplo, eu conheço alguns assessores de jogador que têm empresas de assessoria que assessoram outros jogadores e que às vezes, né, você consegue ali alguma coisa. E seja também informações aleatórias. O motorista do irmão do jogador é fã de um canal do esporte e o canal do esporte recebeu a notícia de que o jogador X está vindo pro Fluminense. E aí esse maluco fala comigo, eu vou confirmar com pessoas que são fontes e beleza, bateu. Já tive uma quase assim, tá? Uma transferência de saída, não vou falar porque, né, podem descobrir ali, fazer a relação, mas foi uma saída de jogador do Fluminense. Então a gente tem várias fontes. E no geral, lembra aquela fonte lá do clube e tal? Até agora o clube estava em silêncio. Agora, com o olhar para o Mundial de Clubes já liberado, esse mercado de transferências deve ficar um pouco mais aguçado. A gente já soube de gente indo no CT na semana passada e etc, enfim. Mas são informações que não são informações com o peso e a relevância ainda para a gente passar. Estamos tentando descobrir. Ainda não sei exatamente de nenhum nome específico o Fluminense está tentando contratar. Só que uma coisa me chama a atenção também de por que precisa ser nessa semana. O Fluminense viaja na sexta. Sexta-feira agora, o Fluminense rumará a caminho dos Estados Unidos. Então, qualquer que seja a negociação, precisará estar pronta, resolvida, com o jogador no Rio, exames médicos, documentação, até sexta-feira. O Fluminense na sexta viaja lá, não sei exatamente o horário, mas na sexta vai viajar lá para Colômbia, na Carolina do Sul, onde vai treinar. Então, tem negociação que já tá rolando, a gente já sabe disso. A gente soube já da questão do Nico Lopes, um jornalista uruguaio, foi o primeiro a divulgar o nome dele, o Charqueiro, né, se eu não me engano. Por lá, o que se fala é que o Nico Lopes não vem, que ele rejeitou a proposta do Fluminense. Por aqui saiu uma matéria do GE. Globo dizendo que ainda estava na situação o Fluminense, enfim, o presidente o vice-presidente, do Nacional, falou que só ia aceitar pagamento à vista, que não ia negociar com o Fluminense porque o Fluminense está manchado no mercado. Então, assim, o cenário acho que está muito mais para não ser o Nico Lopes. O Nico Lopes não vi. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre as posições que o Fluminense pode querer contratações. Acho que, com a frase do Mário Bittencourt também na entrevista que ele deu recentemente, chutaria que vão chegar atacantes. Acho que atacantes é a prioridade do time. Talvez alguém para complementar meio de campo, mas o foco deve ser mais em atacante e possivelmente um goleiro. Mas aí talvez o goleiro não haja uma pressa tão grande. Hoje, cara, o cenário é que a gente vai ter novidades. Isso é fato, porque, como eu falei, sexta-feira o Fluminense já embarca. Então vamos ver. Novos nomes vão surgir, mais jogadores. O Renato Gaúcho já fala há um bom tempo que está conversando com o Mário Bittencourt indicando nomes. E aí aqueles nomes do tipo William Arão, Vitinho, o próprio Nico Lopes e etc. já passaram. Agora, sobre o Dzeko da Bósnia, gente, foi um portal do Espírito Santo de uma cidade pequena que inventou isso, né? Isso deu a volta, foi bater no Fenerbahçe, o Fenerbahçe, torcedores ficaram malucos. Com calma, né? Tamo junto, tá? Tendo novidade, você sabe, a gente fala aqui no Raiz Tricolor. Até a próxima, valeu.